Bom, então vou ter que continuar, né, nesse segundo vídeo aqui. Outro livro também, Pentecostes, Essa História é a Nossa História, do Robert P. Menzies. É um livro muito bom, é um teólogo pentecostal, um dos maiores teólogos pentecostais, americano e tal. Muito bom esse livro também. Outro livro que eu li também foi Os Segredos da Bíblia, a mensagem psicológica do Novo Testamento. Isso aqui é na visão de um psicólogo, lendo o Antigo Testamento, o Velho Testamento, então. As histórias do Velho Testamento na visão de um psicólogo. Outro livro, Por que pessoas de Deus fazem coisas que desagradam a Deus, de Beth Murray. É um livro muito bom também, um livretinho apenas, mas um livretinho com conteúdo muito bom. Talvez, quem sabe, você olhando assim parece ser cansativo e tal, não, mas eu só quero te dar uma base, que tudo isso aqui, para mim ler esses livros esse ano, eu sei que tem gente que lê muito mais, mas eu, Isaías, para mim conseguir ter lido esses livros esse ano, eu precisei ter foco, determinação, vontade e esse desejo muito grande de aprender um pouco mais, uh, sobre tudo, sobre tudo. Ainda que a maioria dos meus livros aqui que eu li esse ano são livros cristãos, eu aprendi muita coisa para todas as áreas. O Verdadeiro Sentido da Vida, um livretinho que eu ganhei, muito bom. Também O Túmulo Estava Vazio, do pastor Eliseu Correia, pastor da igreja a qual eu faço parte. Inclusive ele tem um canal no YouTube que é com o nome dele, Eliseu Correia. Há muitos estudos bíblicos no canal dele e ele tem uma explicação muito boa, uma maneira de ensinar, uma maneira didática de transmitir a informação muito boa. Eliseu Correia, pesquisa aí se você quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, vale muito a pena. Outro livro também foi a biografia, um pequeno livreto sobre a biografia do George Muller. Esse homem aqui, ele tem uma história muito linda, um dos maiores exemplos de fé e oração da história da igreja. Ele fundou orfanatos, tem toda uma história muito bonita. Mas se você quiser que eu fale sobre ele ou qualquer outro livro aqui, eu volto a dizer, você coloque no comentário, peça aí, que nós vamos estar falando mais detalhadamente sobre o livro. Outro livro também, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Esse livro é muito interessante, é uma psicóloga e ela explica sobre a mente de um psicopata e o risco que nós temos de estarmos envolta a um psicopata e nós não identificarmos, porque o psicopata ele é tipo um predador, ele tem um jeito camuflado que é muito difícil de identificar. Outro livro também, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonardo Ravenhill, muito bom esse livro. Outro livro também, Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Nossa, esse livro aqui, ele trouxe uma visão muito interessante. Ele fala sobre vários tipos de pessoas que a igreja deveria saber receber essas pessoas e como lidar. Que é um estudo, inclusive muitas explicações. Muito interessante esse livro. Outro livro também, Batalha Espiritual, de Miqueias Oliveira, princípios bíblicos sobre isso. Outro livro também que eu pretendo aderir, estou tentando, né? Eu aumentei algum peso, assim, estou um pouco mais elevado no peso, estou gordinho, né? 101 quilos, mas eu pretendo aplicar o plano Daniel, que é um livro que me fascinou, que ele fala muito sobre dieta, ele fala sobre espiritualidade também, porque é um pastor e 2 médicos. Mas ele traz algumas dicas de dieta, de alimentação, ele explica, de exercícios físicos também, alguns eu até tenho praticado por necessidade de querer baixar o peso e cuidar da saúde e tal. Mas eu pretendo aplicar ainda agora, no findar desse ano, porque é muito necessário a gente ter esse cuidado, né? Não só intelectual, como também na nossa saúde e do nosso corpo. Desejar a vontade de Deus
É bom esse livro também, muito interessante. Opa, caiu aqui. Também outro livro que na verdade esse aqui está no processo da leitura. Esses aqui, tá, os livros que eu li foram esses até aqui então, que eu mostrei para você. E os que eu estou lendo, né? Esses agora são os que eu estou lendo. Eu li todos esses que você viu até aqui, até o Desejar a Vontade de Deus. E estou lendo Fome por Deus, de John Piper. O Espírito e a Palavra, do Gutierrez Siqueira. Muito bom, interessantíssimo esse livro. Autoestima, supere os medos e descubra seu valor. Muito bom esse livro também, da autora Mia Turblom. Autor que eu gosto muito, já li alguns livros, só que em outros anos, então eu estou falando agora sobre os livros que eu li esse ano de 2021, é o Augusto Cury. Quem nunca leu um livro dele? Se não leu, te aconselho, leia, muito bons os livros dele. Esse que eu estou lendo é A Fascinante Construção do Eu. E também outro livro dele, que é Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Olha, informações necessárias para os tempos que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo que as pessoas estão muito ansiosas, depressivas. Precisamos obter essas informações para lutarmos, para sabermos como combater. Às vezes só ir no médico e algum médico tocar remédio não é o suficiente. Às vezes nós precisamos reagir. Para isso nós precisamos buscar ferramentas, informações, conhecimento. E não só isso, agir também. Outro livro também, A Era da Loucura. Esse livro é muito fascinante. Muitas coisas que eles falam aqui, nós vemos que a sociedade vive no dia de hoje, uma era da loucura. Olha só, como o mundo moderno tornou a felicidade uma meta quase impossível. Então é um livro que fala uma grande realidade. Também esse livro aqui que eu estou lendo esse ano, devido ao ser professor de escola bíblica na igreja a qual eu frequento, esse é o livro da escola bíblica dominical, que é A Graça Salvadora Divina. Esse livro é muito interessante. Nós temos estudado. Se você quiser aprender um pouco sobre o conhecimento desse livro, entre no site do Ministério Restauração e você encontrará lá o pastor Humberto, o pastor James, são pastores do nosso ministério. Um é o pastor presidente, o outro é o pastor superintendente do ensino, é alguém que é responsável na área do ensino da igreja, que estarão ministrando esse livro. Não é uma revista, é um livro. Tem conhecimento muito interessante, que é A Graça Salvadora Divina. Então esses são os livros que eu estou lendo, aqueles anteriores o que eu li e os que eu tenho por objetivo de ler ainda, que serão Quem Ama Educa, para adolescentes, Apologética Pura e Simples, o Alcorão, né? A História das Ideias Políticas. Esses são os que estão em planos para serem lidos. Esse é O Negócio do Século XXI. Também Armadilhas da Mente, Conquistando o Inimigo, do Nelson Mandela, Deus um Delírio e muitos outros aqui que eu tenho. Mas eu estou encerrando então esse vídeo e pretendo gravar outros falando sobre isso. Quem sabe sobre o livro específico que você queira uma resenha, comente aí embaixo do vídeo e eu estarei publicando então. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.